Cada vez mais, os livros são página virada no Brasil. Os dados são ruins. No geral, o número de leitores caiu de 56% para 52% conforme a pesquisa Retratos da Leitura. Ela é coordenada pelo Instituto ProLivro e realizada pelo Ibope. Segundo o estudo, o país perdeu 4,6 milhões de leitores em 4 anos. Em 2019, eram 100 milhões e 100 mil pessoas nutrindo esse hábito. Desse total, 54% eram mulheres e 46% homens. Ao todo, foram realizadas 8.076 entrevistas em 208 municípios de 26 estados. A média de publicações lidas é de 4,95 em um ano. Desses, 2,55 foram terminados, 0,87 foi leitura obrigatória da escola. Esses índices são similares aos da pesquisa anterior, de 2015. Os brasileiros também estão lendo menos por vontade própria. Na edição daquele ano, esse grupo representava 56% da população. Agora, caiu para 51%. Apesar disso, a cada 10 brasileiros, 7 dizem gostar um pouco ou muito de ler. 2 afirmam que não gostam e 1 não sabe ler ou não respondeu. E o principal motivo para não ler, entre outros menos significativos, é a falta de tempo. Isso foi dito por 34% dos entrevistados. Depois, 28% não gostam, 14% não têm paciência, 8% preferem outras atividades e 6% têm dificuldades para ler. Na contramão de todas as outras faixas etárias, as crianças de 5 a 10 anos estão lendo mais, e a Bíblia ainda é o livro mais lido no país. Em Porto Alegre, os valores são semelhantes. 52% dos moradores da capital gaúcha são leitores. São cerca de 724 mil pessoas, das quais 59% são mulheres e 41% são homens. No episódio de hoje do Direto ao Ponto, nós vamos falar sobre os resultados dessa pesquisa. Eu sou Eric Halpe. Bem-vindos! Se no Brasil o número de leitores no geral caiu, cresceu de crianças leitoras entre os 5 e 10 anos. Essa foi a única faixa etária que teve um desempenho melhor em 2019. O índice saltou de 67% para 71%, o que representa cerca de 300 mil pessoas. Entre elas, 48% disseram que leem por gosto, porcentagem que vai diminuindo gradativamente e aponta para um dado preocupante. Nas 2 pesquisas anteriores, de 2011 e 2015, houve uma manutenção no percentual de leitores dos 11 aos 17 anos. Agora, temos uma queda a partir dessa faixa etária. O maior recuo foi registrado na faixa entre 14 a 24 anos. Em 2019, havia 3,3 milhões de jovens e adolescentes leitores a menos do que 4 anos atrás. O Sudeste, que em 2015 tinha a maior população leitora, 61%, apresentou a maior queda entre as regiões no ano passado, 10 pontos percentuais. Foi ultrapassado pela região Norte, que alcançou o primeiro lugar, com 63% de leitores. O Sul também cresceu, passando de 50% para 58%. Já os leitores do Centro-Oeste e do Nordeste caíram para menos da metade da população das 2 regiões. Eram, respectivamente, 46% e 48% em 2019. Quanto aos gêneros, os brasileiros continuam lendo mais a Bíblia. Ela é lida por 35% da população. Ela é seguida por contos, livros religiosos e romances, todos com 22%. Os livros didáticos aparecem na sequência, com 16%. Nos últimos anos, vale notar que houve um aumento na leitura de poesia, que, ao lado dos contos, se tornou o gênero mais lido por crianças de 11 a 13 anos, a faixa etária que mais lê no país, 81%. Seguidas pelas de 5 a 10 anos. Somente entre os mais jovens que os gêneros literários encontram maior penetração. Já a população acima de 30 prefere os livros sobre fé. Pela primeira vez, a Retratos da Leitura fez um recorte de raça, que apontou que pessoas brancas leem mais do que as negras. Enquanto a população leitora compreende 55% do total de brancos, o índice cai para 52% dos pardos e 48% dos pretos.
Para conversar sobre esse assunto, direto ao ponto, recebe a coordenadora da pesquisa, Zoara Falila. Zoara, para nós começarmos, eu quero que a senhora nos explique qual a definição do não leitor para a pesquisa. Quando a gente olha o documento, nós vemos que é possível que o leitor tenha lido no período de um ano, né? Como funciona isso? E também quero que a senhora comente como esse número de leitores e não leitores vem mudando no Brasil nos últimos anos. É aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. A gente mantém essa mesma definição desde 2007. Isso possibilita construir a série histórica, né, e comparar os resultados desde 2007. E qual é o percentual de leitores desde 2007? Como é que estamos, né? A gente verifica que se mantém um patamar muito próximo de 50%. Né? Teve uma queda em 2011, subiu 6 pontos percentuais em 2015 e voltamos a cair agora 4 pontos percentuais em 2019. 52% da população leitora corresponde a 100,1 milhões de brasileiros. E qual razão ou quais razões podem explicar essa queda no número de leitores no Brasil nesses últimos 4 anos aí da pesquisa de 2015 para 2019? Bom, eu acho que não dá para ter uma resposta, né? Eu acho que a gente tem que olhar para várias aí, várias situações, vários fenômenos que aconteceram. O mais fácil, né, é aquele que a gente já apresentou considerando a própria pesquisa, é o uso do tempo livre na internet, em redes sociais, né? E como isso tirou o leitor daqueles segmentos onde você tem o maior número de leitores, certamente isso pode explicar talvez um percentualzinho, né? Eu acho que a gente vai ter que pegar, né? Mas eu acho que a políticas públicas, a falta de investimento nas bibliotecas, né? A gente teve, completando 10 anos, né, a lei que previa a universalização das bibliotecas escolares, né? E a gente sabe, pelo censo, pelo dado até do próprio MEC, que cerca de 60% das escolas ainda não têm instalado esse equipamento. Né? Não tem biblioteca e nem sala de leitura. E esses 10 anos venceram agora, recentemente, certo? Isso, venceu recentemente, os 10 anos, né? Só que a gente não avançou. Certo. E isso, quando você faz a leitura, né, do ensino fundamental 2, né, a questão a questão é o que eu falei, é um percentual aqui e outro ali, você vai somando isso e você chega nos 4 pontos percentuais, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para todos esses fenômenos e principalmente porque não melhoramos, né? Porque uma coisa é você dizer, caiu 4 pontos percentuais, né? Mas por que não saímos desse patamar? Eu acho que é essa a pergunta, né? Aonde nós temos que investir mais? Qual é o maior desafio? Vocês viram que 31% dos brasileiros têm dificuldade de compreensão leitora, né? E eu acho que essa é uma responsabilidade da escola. A gente fala muito da família que desperta o interesse pela leitura, mas, né, a gente tem um problema sério aí de letramento. Né? Tudo bem que dentro desses 31% você tem muito aí a população mais adulta, né? Mas enfim, né? Eu acho que a gente está falando aí de 2007 para cá. A gente melhorou muito os níveis de escolaridade, né? Nível superior aumentou muito, superior, ensino médio, né? E isso, quer dizer, pode explicar por que a partir dos 40 anos a gente tem um número menor de leitores, né, do que até os 40. Porque melhorou o nível de escolaridade, a gente sabe que melhor nível de escolaridade você tem mais leitores. Pelo menos tinha, né? Não sei o que vai acontecer daqui para frente. A gente tinha, né? Agora, a gente bate nessa coisa, olha, a família é a principal influenciadora, né? A família lá citada em primeiro lugar, mas qual família? Né? A família leitora, a família de nível superior e ensino médio, a família que tem livros em casa, né? Que tem esse hábito de leitura. A gente viu isso entre leitores, quando a gente compara leitores e não
leitores que apresentam a família como uma influenciadora. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter políticas públicas, sim, olhando para essa criança que não tem essa família leitora, né? E aí você tem que pensar desde os 3, 4, tem muitos estudos aí mostrando que você forma esse leitor a partir até de B, né? Mas vamos, que investimento a gente tem para despertar esse interesse pela leitura, o livro infantil, né? Então a gente tem aí um número imenso de excluídos, né, desse primeiro momento de formação e de despertar para o interesse do livro. Acho que eu já falei muito. Não, tudo bem. E nesse sentido de políticas públicas, de unificar políticas públicas, qual o papel do Plano Nacional de Leitura? Sem dúvida, o Plano Nacional do Livro e Leitura, né, o grande mérito e o grande objetivo era isso, era juntar, né, as políticas, juntar aí as iniciativas de MEC e MINC, né, mas eu acho que é importante, mas a gente teria que trazer aí as políticas de formação, de letramento, de formação, né, que o Plano Nacional do Livro e Leitura está olhando para as outras ações da sociedade civil, do Estado também, na formação desse leitor, na garantia das bibliotecas, especialmente em todos os municípios, os planos municipais, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que juntar, a gente tem que pensar na formação desse leitor, superar as questões de letramento e depois oferecer acesso, democratizar acesso, ter mediadores em diferentes lugares, ter bibliotecários que são mediadores, enfim, né? Eu acho que a gente tem um desafio enorme para dar conta de todo esse... Eu acho que a gente tem um tripé aí, né? Escola, família e aí a sociedade, né? E no recorte da pesquisa nós vemos que os índices de leitura sobre obras obrigatórias, seja por conta do vestibular ou para os cursos que as pessoas fazem, como universidade ou até outros técnicos, os livros são muito lidos. Um processo semelhante no Enem seria algo viável, ou ao menos uma alternativa para fomentar a leitura entre jovens, porque nós vimos que houve uma queda, a única faixa etária com aumento foi entre os 5 e os 10 anos. Sem dúvida, né? Porque o vestibular, né? Quem estuda um pouco os livros que são indicados aí para vestibular e acompanha, a gente fez isso acho que numa das edições, né? Olhando assim para a faixa etária, para quem estava concluindo o ensino médio, e os livros mais lidos eram os livros que estavam no repertório de livros que iam cair no vestibular, né? Então, eu acho que se cair no Enem, mas a gente precisa, eu acho que despertar o interesse pela leitura, né, eu acho que envolve essa coisa tem que ser um livro significativo para ele, né, porque ou ele vai ler para o Enem, ele vai ler para o vestibular, e ele vai estar lendo por obrigação, né? Ele vai estar lendo para passar numa prova. É possível que muitos desses leitores descubram realmente o prazer e o gosto pela leitura e continuem lendo. Mas eu acho que a gente tem que pensar na mediação, né? Eu acho que ela tem que trazer, sim, vamos ler os clássicos, os canônicos, mas eu acho que a gente está frente a um desafio muito grande, que é esse interesse pelas redes sociais, pela internet. Então, se a gente não tiver mediadores, né, que consigam ser muito mais sedutores e interessantes do que o WhatsApp, né, do que a troca de informações lá no WhatsApp, né, a gente vai ter dificuldade para trazer esse jovem para a leitura, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio enorme em formar mediadores que tenham realmente essa capacidade de... Eu vou falar a palavra seduzir, né? Eu gosto muito de pensar no livro necessário, no livro significativo. Eu acho que é dessa forma que você atrai, que você seduz um leitor. Depois ele vai ser um leitor crítico, um leitor dos canônicos. Certamente muitos especialistas aí vão cortar o pescoço fora. Mas eu acho que a gente... Né, eu, na verdade, eu lia gibi pra caramba, né? E eu acho que isso nunca me afastou dos livros, pelo contrário, né? Você tem aquela coisa do vício. Eu acho que quem lê muito acaba viciado em leitura, né? E aí você vai buscar
né? Essa leitura mais prazerosa, essa leitura que te traz esses significados, que te traz conhecimento, né? E nesse cenário de queda de leitores e crescimento do uso das redes sociais, como a senhora bem mencionou anteriormente, como a senhora analisa o papel dos influenciadores digitais de literatura? A senhora acredita que isso poderia ser melhor trabalhado aqui no Brasil? Quem é esse influenciador? Será que temos influenciadores com essa competência, com essa expertise, para conversar com esse leitor, para um diálogo, para acrescentar alguma coisa que esse leitor de literatura está esperando? Será que não é esse influenciador, que não é um influenciador que traz um conhecimento, crítica para esse leitor de literatura? Porque a gente vê muito influenciador que fala da sua experiência pessoal. Né? Ele compartilha o que ele achou do autor, o que ele achou daquele personagem. É muito uma experiência pessoal dele que ele compartilha, né, com seus seguidores. Né? Agora, eu acho que aquele leitor de literatura, ele quer um influenciador com mais conteúdo, né, que traga um outro repertório de leituras, que tenha a possibilidade de trazer novidades, até lançadas fora. Será que a gente está formando leitores? Ou ele vai continuar lendo o que o amigo passou no WhatsApp, no Facebook? A gente vai formar leitores? Leitores para sempre, leitores autônomos, leitores realmente de literatura? E hoje até eu fiquei pensando, se eu recebo uma poesia do Manuel de Barros, nunca vi Manuel de Barros na minha vida. Será que eu não vou atrás das outras? Né? Então, eu não sei, eu estou achando que, de repente, né, se isso for melhor pensado, né, eu acho que sim, que, de repente, eu estou apresentando uma novidade que ele vai gostar e que ele vai, né, aprofundar, querer saber mais, né? Zoara, muito obrigado pelo tempo da senhora e que a senhora continue firme nessa luta pela democratização, por esse desafio de tornar a leitura mais popular no Brasil. O desafio é imenso, né? Então, acho fundamental a gente dar ampla divulgação, né, desses resultados, porque a gente vai precisar aí de muitos olhares, muitas reflexões sobre eles para a gente conseguir avançar e, principalmente, para a gente conseguir aí orientar políticas públicas, né? O desafio é imenso, né? Então, acho fundamental a gente dar ampla divulgação, né, desses resultados, porque a gente vai precisar aí de muitos olhares, muitas reflexões sobre eles para a gente conseguir avançar e, principalmente, para a gente conseguir aí orientar políticas públicas, né? Em Porto Alegre, a média de livros lidos nos últimos 3 meses é de 2,33, sendo 1,5 lido por inteiro e 1,18 em partes. O recorte da capital mostra que a classe C é que mais lê. 47% dos leitores vêm dela, enquanto 40% são da B, 9% da A e apenas 4% da classe E. A população com mais de 40 anos é que mais lê por aqui, representando 42% do total de leitores. Ela é seguida pelos 38% daqueles entre 18 e 39 anos e, por sua vez, os mais jovens, com idade entre 5 e 17, são a menor parcela, com 21%. Quando nós falamos da escolaridade dos leitores, os valores são mais equilibrados. 33% tem ensino fundamental, 35% tem ensino médio e 32% concluíram o ensino superior. E a principal razão para os porto-alegrenses lerem é o gosto pessoal. Essa foi a resposta de 30% dos entrevistados, seguida por 19% que leem para atualização de conhecimento ou como forma de distração. Para conversar sobre o cenário da capital gaúcha, a minha colega Brenda Fernandes recebe Magali Liberty da Silva Almeida, doutora em Letras e Estudos Literários pela URGS e professora com dedicação exclusiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Entre suas áreas de estudo estão a literatura de Raul Pompeia, a autoimagem do bibliotecário, as representações sociais de livro, leitura e biblioteca na literatura brasileira. Obrigada, Eric. Oi, Magali, muito obrigada por aceitar o convite para falar conosco. Obrigada a você. A pesquisa Retratos da Leitura acontece desde 2005.
a gente consegue perceber por meio dos próprios dados que ela é bem completa em questão de estudo nacional. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o quanto esses dados são importantes, tanto para o meio acadêmico como fora dele, para entender o hábito de leitura dos brasileiros. Essa pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, ela é de suma importância, primeiro porque ela faz uma radiografia da leitura no Brasil, e ela é muito abrangente. Né? Nessa última, por exemplo, que foi até 2019, né, sendo lançada agora em 2020, então ela compreende os anos de 2016 a 2019, ela compreendeu 208 municípios, 8.076 entrevistados, né? Então a gente tem um número muito considerável como coleta de dados, né? E isso é bem relevante para os estudos acadêmicos, para que a gente possa pensar, inclusive, em estudos regionais de consumo de livros e de leitura e literatura. Certo. E qual é a régua que a gente usa para considerar ou não uma pessoa como leitora nessas pesquisas? Pois então, esse talvez seja o critério mais problemático, né? Quando a gente vê a média de leitura do brasileiro, por exemplo, vê que ela não é de todo ruim quando nós olhamos, por exemplo, os dados gerais aqui. Nós temos uma média em torno de eu anotei aqui, 52%, teoricamente, dos brasileiros, né? Ou seja, mais da metade, teriam hábitos de leitura. Ora, a gente sabe que, considerando o que são esses hábitos de leitura, né? Quer dizer, ler 2 páginas de um livro não é exatamente um hábito de leitura, certo? Então, na realidade, quando eu digo que a média de livros inteiros lidos em um ano se manteve estável, né, em 4,2 livros por pessoa, veja, eu, Magali, posso ter lido 60 livros. E o meu vizinho pode ter lido 1 livro. Só que eu empresto a parte da minha cota para ele, digamos assim, para que tenha uma média. É claro que numa pesquisa dessa dimensão é necessário lançar a mão de algumas formas de apresentar os dados, né? Mas veja, não é muito seguro a gente pensar que, pelo menos 4 livros, né, são lidos por pessoa, porque a gente sabe que não é bem assim que funciona. De qualquer forma, eu gostaria de deixar bem claro que nós entendemos que é necessário, né, que esses dados sejam apresentados de alguma forma. E a equipe do Instituto ProLivro, que trabalha e que faz a pesquisa, entendeu por bem que essa é uma forma de apresentar esses dados. Um dos dados que mais chamou atenção na pesquisa é o aumento do volume de crianças de 5 a 10 anos que são consideradas leitoras. E isso a gente percebe tanto no recorte de leitura em geral, como também como aqueles que mais leem por indicação de professores. Na contramão deste dado, a gente teve um declínio no hábito de ler nas demais faixas etárias. Como que a gente pode analisar este cenário? Assim, a gente teve uma perda, né, nesses anos de 4,6 aproximadamente milhões de leitores, que, digamos assim, foi uma queda, né? E a gente vai perceber que essa queda no número de leitores da pesquisa que foi lançada em 2016 para que está sendo lançada agora, em 2020, né, se deu mais na classe A e B. Isso é bem importante. O que isso significa? A classe A e B também é aquela que tem maiores condições de adquirirem bens tecnológicos, certo? Então, existe aí, a gente já sabe, né, que a utilização de redes sociais, a utilização de assinaturas de filmes, tudo isso vai impactar nos índices de leitura. Nos índices de leitura de livros, né? Então, a gente percebe que houve esse declínio, não só pelo desinteresse, mas porque existe uma concorrência e o que é trazido pela tecnologia, né, é uma concorrência, o livro, não há dúvidas disso. Hoje, muitas vezes, a gente deixa de ler uma narrativa para ver uma série na televisão, certo? Então, existe, né, esse componente. Mas quando nós vemos também que existem leitores, né, pequenos leitores, são dos 5 aos 10 anos, se não me engano, né, que houve um maior aumento. Então, aí é muito importante que a gente pense o seguinte: como nós vamos trabalhar
com essas crianças que vão se tornar adolescentes e que vão se tornar adultos, para que eles continuem lendo, ou seja, como nós vamos fidelizá-los, né? Esse é o momento de pensar nisso. Por quê? Porque a gente também sabe, ao longo dos nossos estudos, que a gente perde muito ali o leitor na adolescência, que é quando ele passa a ter alguns outros interesses, quando também a voz do professor e, às vezes, da família, né, ela não se dá de forma tão, digamos assim, atraente, né, e mais como disciplinadora. Então, na adolescência, a gente tem uma perda considerável. E esses leitores que a gente perde na adolescência não se tornam adultos leitores. Então, quando a gente vê que houve um aumento da leitura na infância, nós temos que pensar em formas de fidelizar essas crianças, que se tornem jovens e adultos leitores. Para tal, a gente precisa dar acesso, né? E condições para que se adquira o livro também. O acesso através de bibliotecas, de salas de leitura, de projetos de distribuição de livros, mas também educando esse jovem para que ele, né, adquira livros. Por quê? Porque existe uma cadeia, existe um mercado que é importante que exista manutenção também, que alimenta muita gente, que é a cadeia de produção do livro. Então, pensar em todos esses componentes me parece que é uma responsabilidade dos estudiosos da área de leitura, né, e também do poder público. Sim, é importante tocar nesse assunto, Magali, porque outro dado que me parece muito preocupante, que a pesquisa traz, são os leitores, são as pessoas com dificuldades de leitura, né? Que correspondem a 31% dos brasileiros. Entre vários fatores, não consegue compreender o que está lendo, até mesmo analfabetismo, não consegue se concentrar, enfim, são vários fatores. São pessoas com dificuldade de compreensão leitora. Como este índice desafia na formação de leitores? Sem dúvida nenhuma ele desafia. Porque o que a gente tem hoje, né, como analfabetismo funcional, ele é desafiador, sobretudo porque, ainda bem, ele é reversível. Nós precisamos trabalhar com essas pessoas através de projetos, né, que ajudem no letramento, e eu vou falar agora, assim, vou falar em letramento literário, que é o que eu tenho estudado nos últimos tempos, né, que é atrair elas para a literatura. Por quê? Porque a literatura digamos assim, é através da literatura que a gente começa a ensinar a ler, né? Então, uma criança, por exemplo, ela começa a ler através de livros infantis. É assim que a escola, que os pais, que a família trabalha a leitura. Então, a literatura ela é muito atraente. Para que uma pessoa seja capaz, muitas vezes, de ler um artigo de um periódico, né, de um jornal, de uma revista, ela precisa ter uma certa resistência na leitura. Ela precisa persistir. Ela precisa ser capaz de decodificar os símbolos que estão ali. E isso tem que significar algo para ela. Bem, me parece que a forma mais adequada de fazer esse tipo de formação é através da literatura, né? Porque a literatura é muito atraente, ela não é algo informativo, muitas vezes. Ela tem ali um desenvolvimento, né? Um certo mistério, algo a ser desvendado. Então, esse analfabeto funcional não é algo que a gente pensa, é irreversível. Não, não é. A gente precisa justamente trabalhar para que ele se torne, né, uma pessoa em condições de decodificar todos os símbolos, de fazer uma leitura crítica de textos, né, e inclusive de mundo também, porque afinal de contas nós estamos interpretando coisas o tempo inteiro, né? Então é muito importante trabalhar com esse público através de projetos de leitura e uma coisa importantíssima, dar acesso. Ter bibliotecas abertas, ter espaços onde os livros estão sendo oferecidos às pessoas, porque se criou uma cultura no Brasil de que o livro é algo caro, né? Uhum. E existem muitas controvérsias sobre essa questão e não é meu papel nesse momento discutir isso aqui. Mas assim, então eu preciso primeiro conquistar o leitor para que ele para que ele acredite realmente de que vale a pena um investimento, né? Que vale a pena ele gastar 30, 40, 50 reais na compra de um livro. Então, para isso, eu preciso fidelizá-lo, né? E para fidelizá-lo, eu preciso dar acesso. Ele precisa poder circular entre livros. Certo. Outro ponto interessante da pesquisa é que ela traz também uma percepção dos leitores e não leitores sobre as bibliotecas.
E um dos questionamentos da pesquisa mostra que desde 2011 vem diminuindo o número de entrevistados que dizem conhecer a existência de uma biblioteca em sua cidade ou bairro. No Rio Grande do Sul, agora nesta edição da pesquisa, 45% dizem que conhece uma biblioteca pública e 20% uma biblioteca comunitária. Como é que tu analisa este cenário, Magali? E se as bibliotecas estariam fechando, ou há menor visibilidade, ou uma menor aproximação da população com esses espaços? Bom, as bibliotecas, elas precisam estar abertas, né? Então, esse é o primeiro passo. E a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, as bibliotecas escolares, elas não ficam abertas em tempo integral. Quanto às bibliotecas públicas, elas precisam, além de estarem abertas, de um profissional apto a administrá-las e a fazer um trabalho de divulgação, de disseminação do acervo que está ali. E isso, as bibliotecas, não são muitas bibliotecas no estado que contam com esse profissional formado em biblioteconomia, capaz de fazer a gestão de uma biblioteca e de disseminar o conteúdo que tem ali através de trabalhos de marketing, né, de contato com formadores de opinião, de modo a fazer com que esse ambiente da biblioteca seja conhecido do público. Então, muitas vezes, a biblioteca ela é só mais um órgão burocrático, né, que a prefeitura precisa manter porque é uma exigência legal. E isso é muito negativo. Por quê? Porque a biblioteca é um espaço absolutamente democrático, né? Ela é um espaço em que as pessoas podem adquirir conhecimento de graça. Isso é importante, certo? Que ela seja gratuita. A gente sabe que existem cobranças de anuidade, uma série de coisas. Gente, uma biblioteca pública, por isso que é pública. O serviço dela tem que ser gratuito, certo? Então, a partir desse momento, né, a gente espera que a gestão pública ela se abra também para entender que uma biblioteca aberta, livros, né, sendo emprestados, pessoas circulando, isso é bom, inclusive, para o desenvolvimento do próprio município, no sentido de que tem uma população bem formada, uma população com conhecimento, as crianças também vão melhor na escola, o índice de evasão diminui, né? Então, os custos de manter, às vezes, uma criança repetindo de ano também, tudo isso se modifica quando eu dou acesso à leitura, quando eu dou acesso aos bens culturais necessários. Então, veja, não é algo tão simples, é algo complexo. Isso precisa de um grupo, né, de pessoas pensando nisso e planejando essas ações de leitura e de disseminação dos serviços de uma biblioteca. A gente discorreu muito sobre o leitor, mas é interessante também que a gente pensar sobre o que os brasileiros e os gaúchos leem, né? O que a gente pode traçar com base nestas e outras pesquisas. Eu sei que tu coordenou recentemente também uma pesquisa com viés na literatura rio-grandense. Poderia falar um pouco sobre esse cenário? A nossa pesquisa, né, foi uma parceria entre o URGS e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a pesquisa que eu coordenei, então, ela trabalhava com a produção de literatura no Rio Grande do Sul. Nós mapeamos os autores de literatura e depois nós trabalhamos nos últimos 2 anos com o consumo dessa literatura no Rio Grande do Sul. Existe uma ilusão, né? E em 2016 o Retratos da Leitura do Brasil já desmistificava um pouco isso, e agora nessa última publicação, essa 5ª edição de 2020, vai ficar mais claro de que o Rio Grande do Sul é o estado em que as pessoas leem mais e que nós somos, entre aspas, né, superiores em termos de leitura. Não somos, certo? O Retrato da Leitura traz aqui os dados de forma clara, eles não são novos. Em 2016 já demonstravam que o Rio Grande do Sul não é o estado onde mais se lê, digamos assim, nem o Sul é a região onde mais se lê, né, onde mais se consome livros. Então, às vezes nós temos que encarar a realidade, e essa é a realidade. E a nossa pesquisa, ela se baseou muito no ambiente universitário, né? Então, a gente coletou dados em campus universitários, em 2 campos, na verdade,
E assim, os dados, eles são, claro que eles vão ser superiores ao que a gente vê aqui, porque nós estamos trabalhando com pessoas no ensino superior, né? Mas estavam muito aquém também do que nós pensamos nos nossos resultados. Então, embora praticamente todos lessem, o que essas pessoas leem não necessariamente é o que se espera que elas leiam em termos de complexidade. E eu penso que isso, o Retrato da Leitura do Brasil também apresenta. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu tenho a Bíblia como mais lido, né, no Retrato da Leitura no Brasil, por exemplo, ou um best-seller norte-americano entre os universitários, significa que eu tenho, em parte, um certo desvio aí. Bom, a Bíblia, ela é uma das mais lidas porque é um livro que praticamente todos têm em casa. E os best-sellers, a aquisição é mais fácil e tudo mais. Mas veja, quando eu tenho uma legião de leitores, que não é o caso do Brasil e não é o caso do Rio Grande do Sul, essas leituras com o tempo elas se tornam mais elaboradas. As conexões, né, do nosso cérebro, a questão da intelectualização. Então, a gente começa a ler coisas um pouco mais complexas. A gente vai reparar que nem na Retrato da Leitura no Brasil, né, que é uma pesquisa muito mais ampla do que a nossa, porque é nacional, a nossa se propõe regional, e nem na nossa, mesmo com o público do nível superior, né, do ensino superior, pós-médio, nós percebemos uma complexidade naquilo que eles citavam que liam. Então, assim, até um fator positivo, tá, que eu gostaria de comentar do Retrato da Leitura no Brasil. Esse ano apareceu Machado de Assis. Em 2016 não tinha aparecido entre os 5 mais lidos. Apareceu Monteiro Lobato. Não tinha aparecido em 2016 entre os 5 mais lidos. E aí Paulo Coelho, Jorge Amado e Augusto Cury. Né? Isso. Então, esses 5 aqui que a gente vê, fora o Augusto Cury, que escreve sobre gestão emocional, embora tenha alguma coisa de narrativa longa, mas com esse mote da gestão emocional, nós temos 4 autores de literatura. Em 2016, nós tínhamos um único autor de literatura, que foi o Gabriel Garcia Marques, que nem é brasileiro. Então, eu achei isso positivo, tá? É claro que a gente sempre espera mais, né? Mas eu vejo uma evolução que não é uma evolução no número de leitores, mas é no grau de complexidade do que se lê. Uhum. Então, isso é muito importante. E isso, na nossa pesquisa aqui sobre o consumo, nós nos baseamos bastante, né? Na complexidade. E nós notamos que a complexidade era baixa entre o público universitário. Muito obrigada, então, pela conversa, Magali. Foi um prazer conversar contigo, entender um pouco mais sobre o que esses dados, né, retratam, uma fotografia dos hábitos de leitura, tanto em nível nacional como aqui do Estado. E bacana saber que tem tantas pesquisas sendo desenvolvidas aqui no Estado também nesta área. Muito obrigada pela oportunidade para falar para o Correio do Povo. O Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou Eric Halpe e a edição é de Aleph Alencar. O programa também teve participação de Brenda Fernandes. Até a próxima. Tchau, tchau.